Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E o medo é o responsável por grande parte das nossas questões psíquicas. Então hoje eu quero falar sobre ele e sobre formas, possibilidades de lidar com ele. Em geral, a nossa vida traz desafios, ameaças. Não preciso falar isso para vocês, todo mundo passa isso na pele. Tem as questões inconscientes, as dinâmicas que a gente passa de forma inconsciente nas nossas relações, mas tem um monte de coisa bem objetiva, que a gente também sofre, que também são bem desafiantes. Os próprios relacionamentos, a nossa saúde, a preocupação com ela, a falta de saúde, doenças e assim por diante, dinheiro, grana para fazer as coisas que a gente quer ou coisas que a gente precisa fazer, e claro, a inevitabilidade da morte também é fonte de medo. E essa última talvez seja uma das mais instintivas e que causa um tanto de outros medos e as expressões de medo. E cada vez mais, com a sociedade se desenvolvendo, a gente acaba tendo cada vez mais medo. A nossa vulnerabilidade, a nossa insegurança acaba crescendo cada vez mais por vários motivos, por várias frentes de insegurança, e a gente tem mais medo, e o grande problema é que a gente lida muito mal com o medo. A gente não aprendeu a lidar com o medo. Nem nossos pais, nem nossos antepassados, então a gente vai tentando lidar meio que de qualquer jeito. Na natureza, né, já é também bastante divulgado isso. Quando tem medo, três coisas acabam sendo feitos, né? Tem três formas de reação: atacar, fugir e tem a paralisia também, ficar ali paradão, né? E uma das formas que a gente mais, então, lida com o medo é na fuga, é fugir do medo. E se a gente olha pelo lado psicológico da coisa, essa fuga nos leva, ou é gerada, por uma superficialidade emocional. Não há reflexão, não há interação, não há forma de lidar. Em nome da fuga, há uma busca constante por distrações. O consumismo, por exemplo, é uma distração que pode estar associada ao medo, entre outras coisas. Então a gente não se aprofunda, não entende a complexidade que é o medo, e a gente simplesmente não interage com ele. Eu vou por outro lugar, isso aqui eu quero guardar dentro de uma caixinha e tal. O que nos leva para a próxima forma comum de interagir com o medo, que é fingir que ele não existe. Na literatura isso tem um nome, né? A contrafobia, que é você finge que ele não existe para se provar corajoso. Mas corajoso não é isso. Não é fingir que o medo não existe, muito pelo contrário. Quando você finge que o medo não existe, isso é amplamente aceito pela sociedade e esse comportamento acaba sendo reforçado. Eu não tenho medo de nada. Olha aqui e vai fazer. Para que isso aconteça, a gente precisa buscar nos nossos recursos internos uma certa grandiosidade e controle. A gente precisa se sentir controlando a situação, porque senão esse medo que a gente não está vendo, que a gente reprime, vai tomar conta. Então a gente busca ser grandioso, ser um super-herói, uma super-heroína, e controle. Só que, inconscientemente, eu estou fingindo que não existe medo. Eu não quero olhar para o medo. É quase que uma negação do medo. E isso acumula tensão. Isso acumula tensão emocional, isso acumula ansiedade, e isso vai virando uma bola de neve. Cada vez eu tenho que ser mais grandioso e ter mais controle, mais medo. Então eu preciso ser mais grandioso e mais controle. Isso gera mais medo e vira uma bola de neve que não resolve. E sabe que tem uma outra forma comum de lidar com medo, que é delegar para o outro a minha proteção, a minha coragem. E assim eu não sinto medo. O outro combate o meu medo. Isso gera um problemão, porque abre espaço tremendo para manipulação. Essas mesmas pessoas podem criar mais medo de propósito para te manter no controle. Então aquele papo de ai, fulano de tal é meu porto seguro, é uma forma ruim de lidar com o medo e lidar com a insegurança. Ai não, minha mãe é meu porto seguro, meu namorado é meu porto seguro, fulano de tal é meu porto seguro. Aí o outro pode querer se manter no controle. Sabe disso e te manipula, por melhor que sejam as intenções. Somos todos seres humanos. Nenhuma dessas formas ajudam no desafio que é enfrentar um mundo assustador. Nosso mundo é assustador,
vai ter realmente um monte de coisa que a gente não tem controle, que vai dar medo, que a gente não sabe se vai conseguir, se a gente não sabe se vai conseguir se manter vivo, ou com saúde, ou no relacionamento, ou ter dinheiro, e nenhuma dessas formas que eu citei ajuda no processo. A gente deve encarar o medo, mas calma, a gente vai falar sobre isso, mas é importante que vocês saibam que o medo não deve ser evitado a todo custo. E aqui atenção, tá? Com isso eu não estou falando que você deve se meter em qualquer encrenca em nome do enfrentamento do medo. Calma lá. Ó, um passo que é importante é desenvolver tolerância à angústia e, por consequência, ao medo. Se você não sabe, a angústia, na verdade, é uma expressão específica do medo. Né? Quando você não sabe do que você tem medo, não tem um símbolo ali, o nome que a gente dá para isso é angústia. Então, é importante desenvolver tolerância à angústia, tolerância ao medo. A gente está vendo aí um monte de criança crescendo com bastante amor e carinho e mimo e tudo mais, e não tem nenhuma tolerância à angústia, e não tem nenhuma tolerância ao medo. O resultado disso a gente está vendo nas escolas, em vários lugares, mas tem uma outra coisa. Como que essa pessoa vai lidar não só com a frustração, mas lidar com medos em geral, inseguranças. E isso a gente está falando para uma geração nova, que a gente consegue perceber isso estando de fora, entre aspas, né? Que a gente está dentro da sociedade, mas isso é importante para a gente também. O quanto a gente tem capacidade de tolerar a angústia, de tolerar medo. Quanto maior a tolerância, passando pelo medo, passando pela angústia, a gente consegue descobrir os nossos próprios recursos emocionais para lidar com isso. Se a gente não tem tolerância, a gente nunca vai conseguir perceber que temos recursos para lidar com isso. Então, desenvolver tolerância ao medo é importante. A gente pode, por exemplo, ir aos poucos. Eu tenho medo de tal coisa, então vamos passo a passo, vamos começar só com um negocinho. Vamos começar a se expor a esse medo de forma leve, isso para qualquer medo. Claro, cada um na sua individualidade, não há uma receita mágica. Mas um outro passo é mais filosófico quase, porque ele é mais subjetivo. A gente precisa aceitar e ficar bem com isso, de que somos seres que morrem, somos mortais. Enquanto a gente não aceitar isso, mesmo de corpo e alma, essencialmente, a gente vai ficar com fantasia de grandiosidade. A gente vai ter um monte de curso que vai impedir que a gente aceite a mortalidade. Com isso, ter que enfrentar um monte de medo, porque eventualmente a gente vai morrer e isso não pode acontecer. Esse aceitar a nossa mortalidade não é no nível racional. E não é também para, o medo da morte é instinto. Todo mundo vai se proteger, preservação da espécie, preservação do indivíduo. Não é isso, não é deixar de ter medo, mas aceitando até no nível filosófico, mais emocional principalmente, que isso vai acontecer, vai deixar a gente um pouco mais apto a viver, porque senão a gente vai acabar tendo uma vida, entre aspas, baseada na proteção contra a morte, que é inevitável. Quando a gente aceita isso, a gente passa a viver. Parece meio papo, né? Furado de autoajuda, mas é verdade, isso psicologicamente é uma dinâmica comum, que acontece bastante. E aí eu queria trazer uma ferramenta cultural que pode ser nossa aliada, que é a arte, o campo artístico mesmo. As artes, seja uma pintura, outros tipos de arte, a própria música, são expressões emocionais e elas têm uma linguagem simbólica, né? Elas falam com símbolos. Mesmo numa letra, onde a letra está dizendo, uma música ela é composta por um monte de coisa. A pintura, por mais que tenha ali uma paisagem, alguma coisa assim, tem muito mais coisa sendo dita, principalmente se é você que está fazendo a arte, se expressando emocionalmente através da arte. E essa linguagem simbólica, às vezes até metafórica, ela pode fazer o processamento interno de algumas emoções mais complexas, como o medo. Não só. A arte ela é boa para um monte de coisa. Mas ela pode processar internamente emoções complexas. Então, se dê a oportunidade de trabalhar com as artes, o lúdico. Eu falei do lúdico aqui no canal já algumas vezes, tem um vídeo só sobre isso. Então, ter esse espaço de arte, de lúdico,
é muito importante, transforma. Principalmente porque essas duas coisas, como exemplo, a arte e o lúdico, desenvolve a criatividade. Mais do que desenvolve, dá espaço, é um campo fértil à criação, à nossa criatividade. E é a criatividade que vai acabar gerando respostas que sejam adaptativas, que sejam funcionais, mais do que funcionais, que sejam integradas, coerentes com o medo. Um exemplo, uma expressão, uma experiência artística que explore o medo objetivamente pode nos levar a ter ideias criativas e significativas para enfrentar o medo. E aí a gente acaba tendo, então, criando essas respostas únicas, individuais e adaptativas ao medo. Então essa é uma forma, uma experiência específica, sei lá, um drama, que pode acontecer, por exemplo, numa escola iniciática, num drama de iniciação, pode te trazer alguma coisa, mas outros processos criativos, artísticos nesse caso, pode levar a esse desenvolvimento. E uma coisa importante, que quem traz isso é a Verena Casti, eu comentei sobre ela num vídeo recente, uma autora incrível, e ela tem um livro especificamente sobre o medo, e ela fala que, sobretudo, a gente precisa enfrentar o medo com serenidade, mas essa serenidade é algo como aceitar que a vida é cheia de incerteza, sim, você não vai ter controle sobre tudo, a vida é cheia de certeza, que a gente precisa manter a coragem e a esperança, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Aí vamos lá, coragem, falei dela mais no início do vídeo. A coragem não é ignorar o medo, é enfrentar o medo com os nossos recursos. É seguir em frente com recurso para enfrentar o medo. Não é ignorar, olha como eu sou corajoso, eu estou aqui no alto de uma ponte. Isso não é coragem. Você está ignorando que está com medo. Tô com medo, tô ciente dele, percebo o medo e mesmo assim vou fazer. Tenho recurso para fazer tal coisa. Seja ficar sozinho, seja uma fobia, seja outros medos que levam à angústia, levam ao pânico. É claro que ser uma pessoa serena nesse sentido não é garantia que vai ficar sem medo ou qualquer outro tipo de problema, mas é se colocar à disposição, numa disposição para enfrentar essas incertezas sem perder a esperança. Isso é importante. A esperança pode ser algo poético, algo de autoajuda também, mas a esperança ela é fundamental para a gente se paramentar, para a gente fazer algo objetivamente. Não é qualquer coisa, não é esperança de que a mão divina vai interceder por mim nisso aqui que eu estou fazendo de olho fechado. Você até pode ter uma crença, você até pode contar com o lado espiritual, mas não deixa de fazer o processo objetivo e material para lidar com isso. Como a arte, mas principalmente ligado à criatividade. Perceber que tem o medo, enfrentar o foco do medo, que é super importante, para seguir em frente. E aí a gente cria um caminho mais autêntico e satisfatório, mais de realização de vida, como uma vida mais realizada. E essa autenticidade pressupõe um caminho que é teu. Aqui não vai dar para dar uma receita de bolo de como enfrentar o medo em todos os casos, porque precisa ser único, autêntico, mas criativo. E se você quiser saber mais sobre essa temática, muito em breve a gente vai lançar um curso espetacular, diferente. Então clica no primeiro link da descrição para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ser um dos primeiros a saber sobre ele. Vai ser a reunião de bastante coisa que a gente tem feito ao longo dos anos aqui no canal. Te espero lá, um beijo no seu coração e até a próxima.